pessoal, aqui é a Yara, monitora de EAD. Eu trouxe aqui para vocês uma revisão sobre o conteúdo de normas jurídicas em relação à vigência, vigor, validade e eficácia. Trouxe aqui as características, as considerações importantes e depois vocês vão se aprofundando em outros materiais. E só lembrando que esse conteúdo ele vai cair na A2 de vocês, então por isso que eu estou fazendo essa revisão, mas vocês vão resolvendo questões e se aprofundando em outras fontes para vocês conseguirem fazer essa prova tranquilamente, tá bom? Então vamos começar falando sobre os conceitos gerais. A teoria geral do direito ela analisa a qualidade das normas jurídicas, verificando se estas pertencem ou não ao ordenamento jurídico. Então, como é que o nosso ordenamento jurídico ele faz essa análise para saber se essa norma ela deve pertencer ou não? Ele analisa, né, a própria norma através das qualidades que ela deve pertencer, que é em relação à validade, vigência, vigor e eficácia. E utilizando o próprio trecho do livro do Alisson Mascaro, ele fala assim, que 4 grandes qualidades normativas, sendo 3 delas decorrentes do pertencimento da norma ao ordenamento ou ao seu relacionamento técnico com outras normas. Então, a gente vai conseguir perceber, por exemplo, que essas normas, elas têm as suas correlações e elas seguem essa hierarquia, né, como a gente vai abordar mais à frente, que ela vai trazer essa questão, por exemplo, da teoria kelseniana, de seguir essa hierarquia jurídica, essa hierarquia de normas. Então, que a gente vai ver principalmente no quesito da validade, né? Que a validade nada mais nada menos é do que a qualidade mais relevante no que diz respeito ao pertencimento da norma ao ordenamento jurídico. E uma característica que eu acho extremamente importante é que ela vai determinar se uma norma ela é legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional. Estava falando agora há pouco em relação à teoria kelseniana e vocês lembram, né, que ela traz esse quesito hierárquico. E a gente também sabe que a Constituição ela é o nosso espelho para as outras normas que virão a surgir, que estão surgindo. Então, perceba que é um aspecto, né, que a gente traz que uma norma ela só é válida se ela estiver em conformidade com normas superiores do ordenamento. Ou seja, um exemplo que a gente pode dar é justamente com a nossa Constituição. As normas que foram criadas e que são criadas, elas devem seguir de acordo com a Constituição e com outras leis, né, que estão superiores a essa norma que está sendo criada. Porque ela segue nessa linha, ela não consegue ser avaliada por ela própria, mas sim ela precisa ser analisada, ela precisa ser avaliada por outras normas, né, que é justamente esse quesito de a validade de uma norma nunca é uma qualidade que se verifica nela mesma, o que já reitera o que eu acabei de falar, que é justamente esse quesito de a norma ela precisa estar válida por outras normas anteriores a ela e normas superiores também. Além disso, a gente apresenta essa questão dos planos da validade, que são 2, em relação ao plano formal e ao plano material. Lembrando que é muito importante, uma norma ela deve estar acompanhada com esses 2 quesitos sempre. Uma norma ela não pode ser somente formal ou somente material, ela deve ser formal e material. Mas o que seria a formalidade dessa norma? Nada mais é do que os procedimentos de criação dessa norma. Se ela vai seguir, né, toda essa construção, todos os ritos, se ela vai estar sendo criada pelo órgão competente, entende? Então, é basicamente dos ritos dessa construção da norma. Então, ela deve seguir essa formação, todo o passo a passo para ela ser formada, ela deve ser respeitada. Se não foi, e por mais que a matéria, o conteúdo seja válido, ela não vai ter a sua validade, que é justamente, né, o que eu já antecipei sobre a definição da validade material, que ela avalia se o conteúdo da norma está de acordo com os princípios e as regras superiores. Um exemplo que eu trouxe para ficar mais claro é em relação a uma lei que ela pode, né, permitir a tortura, pode vir a permitir a tortura no nosso país, no Brasil. Porém, a Constituição proíbe, né, a tortura. Então, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela não segue o conteúdo, ela tem um conteúdo que é inválido perante a norma superior, que é a Constituição. Então, perceba que, por exemplo, se essa lei ela seguiu todos os trâmites corretos, todos os seus ritos corretamente, mas ela traz uma abordagem material ineficaz, inválida, então ela não vai ser constitucional materialmente, entende? Então, é basicamente esses quesitos que vocês devem levar em relação à validade da norma. Agora que a gente já viu esse quesito da validade, a gente vai abordar em relação à sua vigência normativa. E o que seria a vigência? Nada mais é do que o momento temporal em que a norma ela começa a produzir efeitos jurídicos. Tenho certeza que vocês já viram na questão do vacatio legis, né? Então, a gente vai aprofundar também esse conceito aqui, tá bom? Outro trecho que eu retirei do material do Alisson Mascaro, ele diz assim, que a vigência é uma qualidade que informa um momento a partir do qual a norma começa a produzir efeitos. Então, quando vocês lembrarem de vigência, lembrem dessa palavra.
produção e efeitos. Lembrem dessas duas palavrinhas, produção e efeitos. Porque a diferença entre a validade, que foi o que a gente acabou de ver, é que a validade é em relação ao seu pertencimento ao ordenamento jurídico, mas já a vigência é em relação à produção dos efeitos dessa norma no ordenamento jurídico. Então, essa é a principal diferença entre vigência e validade. Em relação ao vacatio legis, né, que eu acabei de falar, é o período entre a publicação e o início da vigência da norma. Em outras palavras, a norma ela já vai ser válida, porém, ela ainda não aplica o seu caráter coercitivo, ela ainda não é obrigatória, ainda não produz os seus efeitos, tudo bem? E a gente também tem as regras, né, em relação ao vacatio legis. A primeira é que ela pode ser definida pela própria lei. E se nada for dito, aplica-se a regra do artigo 1º da LINDB, que é justamente do tempo, né, que a norma ela vai entrar em vigor após a sua publicação, que é após o período de 45 dias. Ou melhor, ela entra em vigor em 45 dias após a sua publicação. Vocês lembram que na primeira aula a gente falou sobre o direito subjetivo, que é aquele direito que ele é dado ao sujeito para fazer ou não fazer algo. E que se ele não se manifestar, a própria lei ela vai lá e determina um prazo, uma ação que deve ser feita. Então a gente consegue perceber a aplicação do direito subjetivo justamente aqui. O legislador ele pode definir o período em que essa lei entrará em vigor no ordenamento. Mas se ele não o colocar, se não fizer, né, essa colocação do prazo, do período, a própria lei vai aplicar os seus trâmites, né, normativos, que é justamente desse período de 45 dias. Então aqui a gente já linka com outro assunto que é em relação ao direito subjetivo. Aqui é um bom exemplo para isso. Outros pontos importantes. Não há uma norma vigente que não seja válida e uma norma pode ser válida sem estar vigente, que é exatamente no período do vacatio legis. Tudo bem? E quando uma norma perde a sua validade, ela também perde a sua vigência. Então, vocês consigam perceber que essas características elas andam interligadas, por mais que elas sejam, né, tenham essas definições diferentes, mas elas andam interligadas, tanto que se uma norma ela perde a sua validade, consequentemente, ela vai perder também a sua vigência. Tudo bem? Então, aqui a gente já vai avançar para o tópico do vigor. Em relação ao vigor, a gente pode falar que é a força vinculante da norma jurídica. O vigor ele não se confunde nem com a validade e nem com a vigência. E aqui é um conceito extremamente importante que eu trago para vocês, que a gente vê principalmente em direito penal, que é em relação à ultratividade, que o vigor ele pode persistir após a perda da validade e da vigência da norma, quando se aplica a fatos ocorridos durante a sua vigência. Em resumo, os efeitos produzidos por aquela norma jurídica que foi criada, eles vão perdurar, eles vão permanecer, eles vão estar ali atuando, eles irão produzir os seus efeitos. E a partir do momento em que ela perde a sua validade e a sua vigência, o vigor dessa norma, toda a sua força vinculante, ela não deixa de existir. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um contrato firmado sob uma lei que depois foi revogada, continua regido por ela para efeitos daquele contrato específico. Por quê? Porque não vai retroagir, ao menos é claro que seja para benefício, né? Para benefício do réu. Mas em outras partes, a gente consegue perceber que essa característica da ultratividade, ela é aplicada. Por quê? Porque o vigor daquela norma, ela não vai deixar de existir, ela não vai sumir, não vai desaparecer. Entende? Então, por mais que esse quesito da validade e da vigência não persistam naquela lei, naquela norma, o seu vigor vai permanecer, justamente por conta da sua força vinculante. Então, vigor, vocês consigam colocar, né, na cabeça de vocês essas palavras-chave, que é a questão da força vinculante. Então, linkem essa questão do vigor com esse termo, que é muito importante, tá bom? Em relação à eficácia da norma, o que é que a gente pode falar sobre ela? Bom, a eficácia ela traz da aplicação concreta da norma na realidade social, ou seja, sua aceitação e efetividade. Cuidado para vocês não confundirem a eficácia com o vigor, porque a eficácia, a principal característica dela, pode-se dizer assim, é em relação ao seu empirismo, né, que é esse termo sociológico que a gente traz, que significa experiências, a fundamentação de ideias, de conceitos através da experiência das vivências sociais.
Ou seja, a partir do momento em que essa norma ela entra em contato com a realidade social, com a sociedade, no momento em que aquela norma está sendo inserida e a gente consegue perceber o que ela produz naquela sociedade, dá-se aí então a sua eficácia. Então, enquanto a validade, a vigência e o vigor são conceitos normativos, a eficácia é um conceito sociológico e empírico. Um outro texto, né, importante que eu trouxe para vocês em relação do Alisson Mascaro, que eu acredito que vai ficar ainda mais claro para vocês. A eficácia é a qualidade da norma jurídica que diz respeito à sua verificação empírica na realidade social. Então, quando vocês linkarem essa definição do empirismo que eu trouxe para vocês, que é justamente do baseamento, né, de conceitos de vivências sociais na realidade social dessas normas, vocês conseguem perceber que a eficácia é justamente retomada à sociedade. O que é que aquela norma está fazendo naquela sociedade? Então, a gente consegue perceber daí essa questão do cenário da própria eficácia. E existem dois tipos de eficácia. A primeira eficácia técnica, que ela depende de normas complementares para permitir a sua aplicação concreta. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo. Uma norma que cria um direito, mas depende de regulamentação posterior para ser aplicada. Esse é um conceito que vocês vão conseguir ver mais destrinchado em Constitucional 1, tá? Não vou aprofundar tanto. Mas é basicamente isso. Para uma norma ela poder permitir a sua aplicação concreta, ela precisa de outra norma para lhe dar o suporte. Então, essa é uma eficácia técnica. Em relação à eficácia social, ela é relacionada à aplicação prática na sociedade. Depende de fatores como ação política, recursos técnicos, vontade social, cumprimento ou descumprimento efetivo. Então, se um legislador ele cria uma lei, essa lei ela precisa, né, ter políticas públicas para que ela seja divulgada, para que a população venha a ter conhecimento da sua existência. Então, são essas medidas, esses fatores que levam em conta e definem justamente a eficácia social. Em relação ao ponto de vista kelseniano, ele fala que uma norma só pode ser válida se tiver um mínimo de eficácia, pois, sem qualquer possibilidade de aplicação, não há imputação jurídica concreta. Por quê? Porque se você vai lá e cria uma norma jurídica que ela não vai ter sua eficácia social, então ela vai servir para quê? Então, assim, é basicamente esse ponto de vista, né, que o Kelsen traz, de que essa norma ela precisa trazer efeitos, precisa ter validade e, principalmente, ela precisa ter eficácia social. Como é que essa lei ela vai atuar na sociedade? Então, é preciso trazer esse questionamento também. Como ele próprio fala, se houvesse normas que regulassem o comportamento dos humanos nas suas visitas espaciais ao Sol, essas normas careceriam de mínimo de eficácia, que é uma citação, né, do próprio livro do Alisson Mascaro também. Então, sobre eficácia, é basicamente isso. E é isso, pessoal, o conteúdo, tá? Eu consegui trazer essas definições com esses exemplos, com essa abordagem que eu acredito que foi mais didática. E eu espero que vocês tenham entendido, que essa aula tenha sido produtiva. E eu vou disponibilizar esse material no grupo, tá bom? E o link da aula também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Bons estudos e boas provas, tá, pessoal? Tchau, tchau!